Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar das penas restritivas de direito e do benefício da substituição. As penas restritivas de direito estão elencadas no artigo 43 do Código Penal. São elas: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. As penas restritivas de direito, elas não são, em regra, penas cominadas, ou seja, penas previstas abstratamente pelo legislador. Quando nós manuseamos o Código Penal e as leis penais e vamos identificando os crimes previstos nestas leis, nós vamos observar as penas que são cominadas pelo legislador. Em regra, são as penas privativas de liberdade e a multa, ou somente as penas privativas de liberdade, sejam elas detenção, reclusão ou prisão simples, valendo lembrar que a prisão simples, ela somente é prevista para as contravenções penais. Pois bem, nós não encontramos nos crimes descritos nas leis, melhor dizendo, a previsão de que para o crime tal a pena vai ser prestação pecuniária, para o outro crime a pena vai ser prestação de serviço à comunidade. Não, não é assim. As penas privativas de liberdade e a multa são as penas cominadas pelo legislador como regra. Já as penas restritivas de direito, elas surgem a partir da concessão do benefício da substituição. O benefício da substituição consiste na conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito. Então, essa modalidade de pena só aparece a partir do momento que o benefício da substituição é concedido a um réu condenado. E vale lembrar, desde logo, o benefício da substituição, ele é concedido pelo juiz sentenciante, pelo juiz da condenação, pelo juiz da vara criminal. Ou seja, é no momento da sentença que o juiz, decidindo por condenar o réu, vai fazer a dosimetria da pena privativa de liberdade, vai estabelecer o regime inicial para o cumprimento dessa pena e, posteriormente a isso, vai verificar a possibilidade de conceder ao réu o benefício da substituição. E, ao conceder, ele vai converter a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, que são essas 5 elencadas no artigo 43 do Código Penal. Cada uma delas já nos indica, pelo menos intuitivamente, em que ela consiste. É claro que a gente vai ver isso com mais calma, mas a prestação pecuniária importa no pagamento de pecúnia, de valores, a perda de bens e valores importa no patrimônio lícito do réu que ele vai perder para o Estado. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas importa no desempenho de tarefas de trabalho pelo condenado, em prol da sociedade em geral, em prol de um asilo, de uma creche, de uma escola. A interdição temporária de direitos, algum direito do condenado vai ficar provisoriamente suspenso, interditado. E, por fim, a limitação de fim de semana vai consistir numa restrição no final de semana do condenado, de tal forma que ele tenha determinadas obrigações a cumprir em algumas horas do seu fim de semana. Nós vamos ver cada uma dessas modalidades de penas restritivas de direito, porque o legislador ele vai mencionar logo em seguida ao artigo 44, ou seja, nos artigos 45, 46, 47, 48, em que consiste realmente cada uma dessas modalidades de penas restritivas de direito e como que elas são regulamentadas pelo legislador. Inicialmente, porém, nós temos que conhecer o benefício da substituição. E ele está regulado no artigo 44 do Código Penal. O que significa conceder a substituição para alguém? Significa que essa pessoa vai ser condenada, porém, ela não será encarcerada.
ao invés de ser encarcerada, ela vai cumprir penas restritivas de direito. Portanto, gente, o benefício da substituição, e já vou adiantar o tema da nossa próxima aula, também o benefício do sursi, são dois benefícios que evitam o cárcere, mas não evitam a condenação. É certo que existem outros benefícios na lei penal, em leis especiais, no Código de Processo Penal, que são benefícios que evitam a condenação, tá? Mas esses serão vistos em outro momento. O que nós estamos estudando agora é o benefício da substituição. E o propósito do benefício da substituição não é evitar a condenação. A condenação ela vai acontecer normalmente. O propósito da substituição, assim como do sursi, suspensão condicional da pena, é evitar o cárcere. E é por isso que a substituição implica em converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tá? Mas nem todo mundo tem direito ao benefício da substituição, obviamente, né? Os benefícios, eles são concedidos, porém, eles sempre exigem determinados requisitos. Não é qualquer pessoa que pode se beneficiar de todos os benefícios regulados em lei. Bom, a substituição, ela é possível quando os requisitos elencados no artigo 44 estiverem presentes. Então, nesse inciso 1 do artigo 44, nós vamos ver os requisitos mais importantes, mais rigorosos, que são, em relação a um crime doloso, a pena não pode ser superior a 4 anos e o crime não pode envolver violência nem grave ameaça à pessoa, tá? Então, esse é o primeiro requisito para a concessão da substituição. O juiz decide condenar, faz a dosimetria da pena, trata-se de um crime doloso, ele fixa a pena em concreto. Essa pena não é maior do que 4 anos, porque se for maior de 4 anos e um dia, a substituição não é mais cabível, tá? Então, se a pena for até 4 anos, inclusive o 4, primeiro requisito, quando se trata de crime doloso, e além disso, o crime não envolver violência nem grave ameaça à pessoa, o benefício da substituição poderá ser concedido. Isso significa que, ao invés de cumprir a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença, a pessoa prestará penas restritivas de direito, né? É um benefício, sem dúvida, porque evita-se o cárcere, né? Que é o que há de mais rigoroso em termos de direito penal, de sanções penais. Se o crime for culposo, porém, o legislador ele não limita a pena. Qualquer que seja a pena do crime culposo, é cabível a substituição. É isso que está especificado aqui no inciso 1 do artigo 41. Então vamos lê-lo. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Em relação ao crime doloso, esses dois requisitos são cumulativos para a concessão da substituição. Ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, para o crime culposo, qualquer que seja a pena, é sempre possível a concessão da substituição, desde que os demais requisitos sobre os quais a gente ainda vai tratar também se façam presentes, tá? E vale lembrar que a questão da violência ou grave ameaça impede a substituição apenas em se tratando de crime doloso. O crime culposo, ainda que se trate de uma lesão leve, por exemplo, que importa de certa forma em uma agressão, um ato de violência, ainda assim haverá a possibilidade de conceder o benefício da substituição se o crime for culposo, tá? Já se o crime for doloso, ainda que a pena seja menor do que 4 anos, não será possível a concessão do benefício se o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, uma lesão grave.
A pena da lesão grave é de 1 a 5 anos, está prevista no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Supondo que a pena de alguém seja totalizada em 2 anos de reclusão. Bom, o sujeito terá direito ao benefício da substituição? O primeiro requisito estaria presente, tratando-se de crime doloso, a pena não sendo maior do que 4 anos, em princípio, o condenado teria direito à substituição. Porém, quando a gente analisa o segundo requisito, que é cumulativo ao tempo de pena, qual seja, o crime não envolver violência nem grave ameaça à pessoa, a gente percebe que ele não atende ao requisito, porque o crime de lesão corporal dolosa, obviamente, envolve violência à pessoa. Então, por isso, a substituição não poderia ser concedida, tá? Bom, além desse inciso 1, o inciso 2 vai estabelecer um segundo requisito para a concessão do benefício da substituição. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. A gente tem que ter muita atenção para essa previsão do legislador, uma vez que quando estudamos reincidência, nós ressaltamos que a reincidência ela se dá diante de qualquer crime. Eu posso praticar um crime doloso, ter contra mim uma sentença condenatória transitada em julgado e após esse crime eu praticar um outro crime culposo. Eu vou ser reincidente. Se o primeiro crime for doloso e o segundo for culposo, eu sou reincidente. Se o primeiro crime for culposo e o outro doloso, eu sou reincidente. Se os dois forem culposos, se os dois forem dolosos, eu sou reincidente. Se forem 2 contravenções penais, eu sou reincidente. Se for primeiro um crime e depois uma contravenção penal, eu também sou reincidente, desde que a segunda conduta infracional ocorra após o trânsito em julgado de uma condenação anterior, né? E aí a gente se recorda nesta oportunidade que a sequência, primeiro contravenção penal e depois crime, não gera reincidência por determinação do legislador, uma vez que ele não conceituou o instituto da reincidência, incluindo essa hipótese. Bom, então, para ser reincidente, basta que se pratique um crime, logo em seguida outro crime, independente de serem dolosos ou culposos. No entanto, nesse momento em que o legislador vai estabelecer os critérios para a concessão da substituição, ele vai impedir a concessão do benefício quando o agente for reincidente em crime doloso. Então, muita atenção aqui, tá? O legislador não está dizendo apenas, olha, o réu não pode ser reincidente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Bom, então, o juiz está fazendo uma sentença, decidiu condenar o réu, concretizou a pena dele, estabeleceu o regime inicial para cumprimento dessa pena e agora ele vai verificar se o benefício da substituição é cabível. E aí ele observa que o réu é reincidente. Ele tem uma condenação anterior com trânsito em julgado. Qual a situação que efetivamente vai impedir a concessão da substituição? Se essa condenação anterior for por um outro crime doloso. Então ele foi condenado por um outro crime doloso e nessa sentença que o juiz está fazendo e verificando a possibilidade de conceder a substituição, trata-se também de um crime doloso. Aí sim ele seria reincidente em crime doloso. Se, porém, a condenação anterior for por um crime culposo, ele seria reincidente, mas não em crime doloso. Então, o que veda o benefício é a reincidência em crime doloso. Não é tão somente a reincidência. Se o crime anterior for um crime culposo, o benefício da substituição poderia ser concedido, ok? Porém, gente, esse inciso 2, diferentemente do inciso 1, ele não é tão rigoroso assim. O inciso 1 é de fato rigoroso. Não tem na jurisprudência nenhuma interpretação para amenizar a aplicação desses requisitos previstos do inciso 1, mas no inciso 2, o próprio legislador decide amenizar
o rigor dessa previsão. Então, num primeiro momento, ele diz: olha, para ter substituição, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Porém, logo a seguir, no parágrafo 3º do mesmo artigo 44, ele vai estabelecer: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, vamos traduzir essa situação. Primeiramente, aqui no inciso 2, o legislador estabelece que se o réu for reincidente em crime doloso, ele não tem direito à substituição. Logo, ele terá que ser encarcerado, já que o objetivo da substituição é evitar o cárcere. Bom, mas ele diz: o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Logo em seguida, ele diz: se o condenado for reincidente, de que reincidência ele está falando? Da reincidência em crime doloso, que ele mencionou como requisito, né? Não ser reincidente em crime doloso como requisito para concessão da substituição. Então, ele vai dizer: se o condenado for reincidente, leia-se, mesmo que o condenado seja reincidente em crime doloso, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, o que significa isso? Quando o juiz estiver fazendo a sentença, decidiu condenar o réu, examinou a pena concretizada, ela é, tratando-se de crime doloso, até 4 anos, ela não é superior a 4 anos, e o crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Então, os requisitos da substituição, até o momento, estão atendidos. Bom, aí o juiz vai examinar a folha de antecedentes criminais ou a certidão de antecedentes criminais do réu e vai observar que ele tem uma condenação anterior. E essa condenação anterior é por um crime doloso também. Bom, então se o juiz está julgando um crime doloso nesse momento, ele observa que o réu é reincidente em crime doloso. Bom, em princípio, então, ele não teria direito à substituição. Porém, mesmo sendo reincidente em crime doloso, se o juiz entender que é socialmente recomendável, ou seja, considerando as particularidades do réu e do crime por ele praticado, o juiz entende que não é necessário cárcere, que é socialmente recomendável dar uma oportunidade a esse réu e não o encarcerar, ele poderá fazê-lo, desde que a reincidência não se tenha operado pelo mesmo crime. Então, o juiz está condenando o réu, por exemplo, por um furto, e percebe que ele faz jus ao benefício da substituição, mas ele é reincidente em crime doloso. O juiz vai verificar qual foi o crime que gerou essa condenação anterior. Se for o mesmo crime que ele está julgando, no meu exemplo não é um furto que ele está julgando, se o crime anterior for também um furto, aí não tem jeito, ele não terá direito ao benefício da substituição, porque ele é reincidente em crime doloso em função do mesmo crime. Aí não tem jeito, a substituição é incabível. Mas mesmo sendo ele reincidente em crime doloso, se o crime anterior for diverso, por exemplo, o juiz está sentenciando o réu por um furto e observa que ele tem uma condenação anterior, sim, mas essa condenação anterior é, por exemplo, por uma lesão corporal leve. Ele já foi condenado anteriormente por uma lesão corporal leve. Ele é reincidente em crime doloso, mas a reincidência não se deu em função do mesmo crime. Tá? Então, ainda há essa chance de se conceder a substituição a um réu reincidente em crime doloso, se a reincidência não estiver relacionada ao mesmo crime. Se forem crimes diferentes, mesmo que reincidente em crime doloso, a substituição, portanto, pode ser concedida, tá? Bom, vamos para o terceiro requisito elencado no artigo 44. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem
que essa substituição seja suficiente. Nesse inciso 3 do artigo 44, estão elencadas as chamadas circunstâncias judiciais. Isso não é novo para vocês já conhecem as circunstâncias judiciais, elas estão elencadas no artigo 59 do Código Penal, são 8 as circunstâncias judiciais e elas servem para que o juiz fundamente a escolha da pena base, ela serve também para influenciar na decisão do juiz pela opção do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade e, como a gente pode ver agora, o legislador também determina que elas influenciem quanto à concessão ou não do benefício da substituição. Mas aqui no inciso 3 não estão arroladas as 8 circunstâncias judiciais, estão relacionadas 6 das 8 circunstâncias judiciais. Tem 2 que não são mencionadas aqui. Quais são essas 2? As consequências do crime e o comportamento da vítima. As 6 elencadas aqui, portanto, têm que ser favoráveis ao réu para justificar a concessão do benefício da substituição. Veja bem, pessoal, quando a gente observa na prática, nós vamos perceber uma certa indiferença dos julgadores, ou talvez indiferença não seja a melhor palavra, mas assim, não há um cuidado em fundamentar essas circunstâncias judiciais com bastante rigor. E, na verdade, elas são muito importantes, porque elas influenciam na fixação da pena base, elas influenciam na escolha do regime inicial e elas influenciam, como estamos vendo agora, para a concessão do benefício da substituição. Por que o legislador se preocupa em dar tanta importância a essas circunstâncias judiciais? Gente, olha só, elas na verdade existem para darem mais poder ao juiz. O juiz pode se deparar com uma situação em que um réu atenda os requisitos do inciso 1, atenda os requisitos do inciso 2 do artigo 44, e como são requisitos objetivos, o juiz seria obrigado a conceder a substituição. Mas por conta de alguma particularidade do caso concreto, o juiz entende que a substituição não é adequada. Ele tem uma saída para negar o benefício da substituição? Tem. É justamente trazendo informações negativas, desfavoráveis ao réu, para as circunstâncias judiciais, ou seja, fazendo uma análise bem aprofundada, bem cuidadosa dessas circunstâncias judiciais, o juiz pode negar o benefício da substituição, ainda que os requisitos objetivos previstos no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 44 se façam presentes. Então, é importante que o legislador dê ao juiz essa possibilidade de, com base nessas circunstâncias judiciais, negar um benefício. Porque as coisas no mundo do direito, elas não são exatas, né? Nós não estamos numa ciência exata. Então é sempre importante que o juiz, mesmo diante de requisitos objetivos, ele tenha também a possibilidade de analisar o fato, o réu, num aspecto subjetivo, para que ele possa deferir ou não um benefício. Então, muito importante, até porque cai sempre em prova de múltipla escolha, que essas circunstâncias judiciais, elas são um dos requisitos para a concessão do benefício da substituição. Bom, enfim, se esses são os requisitos, em que consiste a substituição? A substituição consiste em trocar, converter pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito. E a gente já viu no artigo 43 quais são essas penas restritivas de direito. Agora a gente vai observar alguns detalhes em relação a cada uma dessas penas restritivas de direito. Então vamos lá. Primeiramente, no artigo 45, parágrafo 1º, o legislador vai trazer informações relacionadas à prestação pecuniária.
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Bom, o que a prestação pecuniária implica em pagamento de dinheiro, até pela leitura, né, do nome da pena, da denominação usada pelo legislador, a gente já concluiria que seria isso, né? Mas tem algumas particularidades aqui. Para quem vai esse dinheiro? Esse dinheiro não vai para o Estado. Portanto, a prestação pecuniária é diferente da multa. A multa tem uma destinação, a prestação pecuniária tem outra. A prestação pecuniária ela é destinada à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, tá? Então essa é uma questão importante, ressaltar a destinação da prestação pecuniária. O segundo aspecto importante é a forma de se medir a prestação pecuniária. Como que a gente mede a prestação pecuniária? A gente mede essa modalidade de pena restritiva de direitos em salários mínimos, no mínimo de 1 salário mínimo e no máximo de 360 salários mínimos. Então, se o juiz, quando aplicar a substituição, ele optar pela prestação pecuniária, ele vai especificar quantos salários mínimos o condenado terá que pagar para não ser encarcerado e quem será o beneficiário dessa prestação pecuniária. Ele pode escolher a vítima, pode escolher seus dependentes ou pode escolher entidades públicas ou privadas com destinação social, tá? Logo em seguida, nós temos uma determinação legal. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. O que o nosso legislador quis dizer com isso, né? Muitas vezes, quando a gente está começando a estudar direito, quando a gente começa o curso de direito, a gente tem uma certa dificuldade de entender os dispositivos, né? É um linguajar técnico, né? E a gente tem uma certa dificuldade, até porque a gente não consegue correlacionar aquela previsão com outros ramos do direito, às vezes porque abordam tópicos que a gente ainda não estudou. Então, por isso que é importante a gente esclarecer cada uma dessas abordagens do nosso legislador. O que ele quer dizer com essa parte final do parágrafo 1º do artigo 45? Os crimes, eles geram, em regra, direito de indenização aos prejudicados, né? É claro que se uma pessoa for pega numa situação, num contexto de tráfico de drogas, bom, aí ela não tem uma vítima, né, pré-estabelecida, individualizada. A vítima é a sociedade como um todo. Mas muitos crimes têm uma vítima particular, uma vítima individualizada. E essa vítima, ou então, se essa vítima morrer, né, os seus dependentes podem propor ação de indenização. Então, elas podem propor uma ação de indenização contra quem praticou a conduta criminosa. É certo que a maioria das pessoas não faz isso, né, porque, infelizmente, a maioria dos condenados são pessoas simples, né, tem outras questões aí que a gente teria que debater, não nessa aula, né? O perfil do criminoso no Brasil, infelizmente, é uma pessoa que não tem estudo, é uma pessoa que não teve acesso a uma educação formal adequada, que não teve uma estrutura familiar, né? Enfim, a gente sabe que isso ocorre e que são pessoas que não têm como indenizar as vítimas, via de regra, tá, gente? Isso é uma questão, assim, super importante, mas que não é para ser discutida nesse momento. Se a pessoa quiser mover uma ação de indenização, ela pode fazer. Então, supondo que a vítima do crime move uma ação de indenização contra o criminoso, né? Isso em paralelo à ação criminal que está tramitando contra ele. O juiz concede o benefício da substituição a esse réu e converte a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária.
e destina essa prestação pecuniária, por exemplo, no valor de 3 salários mínimos, à vítima. Paralelo a isso, a vítima está pedindo uma indenização em função do crime. O que o legislador está determinando? Se o juiz criminal beneficiar essa vítima com a prestação pecuniária, esse valor do qual ela foi beneficiado será abatido do total da indenização que ela obtiver na área civil. Então, se o juiz da área civil estabelecer a título de indenização R$5.000, bom, se ela tiver recebido prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, né, aproximadamente R$2.500, um pouquinho menos, o juiz, quando for determinar o pagamento da indenização estabelecida, deverá proceder ao abatimento do que a vítima já recebeu a título de prestação pecuniária. Agora, se o juiz criminal destina a prestação pecuniária para uma instituição pública ou privada com atuação social, mesmo que a vítima do crime proponha uma indenização e receba essa indenização, não haverá abatimento algum, porque quem está pedindo a indenização não é o beneficiário da prestação pecuniária. O abatimento só ocorre se forem coincidentes os beneficiários, ok? E a última observação em relação à pena de prestação pecuniária está aqui no parágrafo 2º do artigo 45. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Olha, pessoal, em regra, né, nós acabamos de ver que a prestação pecuniária ela é medida em salários mínimos. Então, o juiz estabelece uma quantidade de salários mínimos que ele acha adequado para aquela situação, né, para aquele crime em concreto, considerando, obviamente, a condição financeira do réu. Não adianta ele colocar 360 salários mínimos se ele sabe que o réu não tem condição de pagar. Tá? Então, ele vai colocar um salário mínimo, vai colocar 2 salários mínimos, isso pode ser parcelado para a realidade do réu, né? Ele ter condições de cumprir aquela obrigação. Mas, se o beneficiário da prestação pecuniária concordar, o condenado pode entregar outra coisa que não o dinheiro. Por exemplo, ele pode entregar um objeto de valor ou ele pode entregar um serviço, supondo que ele seja um pintor e ele tenha sido condenado a entregar 5 salários mínimos ao asilo. E ele procura o presidente lá do asilo e ele diz, olha, eu não disponho de 5 salários mínimos, mas eu tenho condição de pintar todo o asilo. E esse serviço corresponderia a aproximadamente 5 salários mínimos. Pode ser que o presidente do asilo concorde. E aí ele estaria cumprindo a obrigação de prestação pecuniária com uma prestação de outra natureza. É essa a previsão do parágrafo 2º, ok? Vamos agora para a pena de perda de bens e valores. Bom, a pena de perda de bens e valores, ela implica na perda pelo condenado de parte de seu patrimônio lícito. Isso é muito importante destacar, porque é claro que o sujeito que pratica um crime e acrescenta ao seu patrimônio algo que adveio dessa ação criminosa, ou seja, ele acresce ao seu patrimônio lícito alguma coisa que é ilícita. Esse patrimônio ilícito ele perde como efeito da condenação. É um outro tema a ser estudado, efeitos da condenação. São vários os efeitos da condenação que podem acontecer em casos concretos, tais como a perda do poder familiar do condenado, a perda do cargo, emprego ou função que ele desempenha no serviço público. E uma das possibilidades também é ele perder o patrimônio ilícito, aquilo que ele construiu com o crime. Isso é um efeito da condenação, vai ser estudado em outro momento. O que nós estamos falando agora é de uma modalidade de pena restritiva de direitos, que consiste na perda de bens e valores pertencentes ao condenado,
mas são valores, são bens que integram o seu patrimônio lícito. Ou seja, o condenado vai perder parte do seu patrimônio lícito para não ser encarcerado, tá? Então vamos ver quais seriam as observações que o legislador traz para a gente em relação a essa modalidade de pena restritiva de direitos. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Essa é uma observação importante. Qual a destinação desses bens ou desses valores que o condenado vai perder? A destinação é o Fundo Penitenciário Nacional. É uma conta que recebe valores e esses valores já estão comprometidos com a manutenção do sistema prisional. Tá? É uma conta em separado que arrecada valores já com a destinação pré-estabelecida, manutenção do próprio sistema prisional. Bom, segunda observação, qual o teto? Qual o valor máximo? O condenado vai perder quanto em termos de bens ou quanto em termos de valores? Tem um teto. O legislador vai estabelecer aqui, ó. E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Bom, então, se o sujeito praticou o crime, com esse crime, ele prejudicou pessoas, ele causou um prejuízo a determinada pessoa ou a determinadas pessoas. Paralelo a isso, ele pode ter obtido um proveito. O que o legislador está nos dizendo? Que o teto da perda de bens e valores, ou seja, do valor que vai ser perdido pelo condenado ou do valor dos bens que ele vai perder, é o valor maior, comparando o tanto do prejuízo que ele causou e o tanto de benefício que ele obteve, de proveito que ele obteve com o crime. Se o proveito com o crime for maior do que o prejuízo que ele causou, é esse proveito do crime que vai ser o teto da perda de bens e valores do condenado, pertencentes ao condenado. Se o prejuízo causado for maior do que o proveito que ele obteve, então ele vai perder bens e valores limitados a esse teto, o valor do prejuízo que ele causou, ok? Vamos então para a próxima modalidade de pena restritiva de direitos, que é a mais importante de todas, a mais utilizada na realidade forense, que é a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Bom, tem várias observações em relação a essa modalidade de pena restritiva de direitos. Primeiramente, nós vamos ver aqui no caput do artigo 46 que essa modalidade de pena restritiva de direitos não pode ser aplicada a qualquer condenação. O legislador vai estabelecer que a condenação tem que ter, no mínimo, 6 meses de duração. Se ela tiver mais de 6 meses de duração, essa modalidade de pena restritiva de direito é cabível. Se a pena privativa de liberdade, no entanto, for até 6 meses, o juiz, ao conceder a substituição, ele não pode escolher essa modalidade de pena restritiva de direito, ele tem que escolher outras. Para ele escolher a prestação de serviços à comunidade, a pena concretizada, a pena privativa de liberdade, tem que ser maior do que 6 meses, tá? Então, vamos ler o artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Bom, segunda observação vai aparecer aí no parágrafo 1º do artigo 46. Olha só, gente, esse trabalho que o réu vai desempenhar é um trabalho obrigatoriamente gratuito. O condenado não pode receber por esse trabalho. Esse trabalho tem que ser gratuito, porque ele implica em cumprimento de pena, tá?
Então, estabelece o parágrafo 1º, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Ele não pode receber por esse trabalho, tá? Quem vai se beneficiar desse trabalho? Ele vai trabalhar em benefício de quem? Da sociedade como um todo, entidades do meio social no qual o crime foi praticado. Então, a prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Bom, mas as observações mais importantes, elas vêm mesmo agora nesses parágrafos 3º e 4º do artigo 46. É que a pena de prestação de serviços à comunidade, primeiramente, ela tem que observar as aptidões do condenado. O juiz não vai mandar um condenado prestar serviço à comunidade consistente em serviço de eletricidade, se ele é pintor, né? As aptidões do condenado têm que ser consideradas, obviamente. Mas o mais importante ainda é o que vem a seguir, o que vem na parte final desse parágrafo 3º. Qual a razão entre o tempo de pena privativa de liberdade e o tempo de prestação de serviços à comunidade? A razão é: a cada 1 dia de pena corresponde 1 hora de serviço. Eu sei que normalmente quando os alunos ouvem a primeira vez essa informação, demonstram uma certa indignação, achando pouco que um dia de pena se transforme em 1 hora de serviço. De fato, a conta a ser feita é a seguinte: supondo que alguém tenha sido condenado a uma pena de 2 anos de prestação de pena privativa de liberdade. 2 anos são 730 dias de pena. Isso significa que, ao receber o benefício da substituição, se o juiz optar pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade, o condenado teria que prestar 730 horas de serviço. Cada dia de pena corresponde a 1 hora de serviço. Por que é importante a gente refletir um pouquinho mais a respeito disso, né? Realmente é pouco, tá, gente? Mas nós temos que considerar que esse trabalho é gratuito. Então, essa pessoa condenada, ela vai ter que trabalhar 8 horas por dia, em regra, para manter a si próprio e a sua família. Além disso, ele vai gastar o tempo do deslocamento da sua casa até o local de trabalho, no final do dia, o retorno do trabalho para sua casa. E além disso tudo, ele vai ter que prestar 1 hora de serviço gratuita em benefício da coletividade. Então, a gente não pode esquecer que ele tem que trabalhar normalmente para cumprir a sua obrigação de manter a família, né, de manter a si próprio. Além disso, ele presta mais 1 hora de serviço, né? Então aí a gente vê que realmente o legislador não teria como fazer diferente, porque se fosse imposto ao condenado cumprir um número de horas maior, ele não conseguiria desenvolver a sua atividade profissional, né? Bom, ele pode prestar esse serviço só no sábado, só no domingo, só na sexta-feira, só na terça, quando ele está de folga? Pode, né? Se é 1 hora por cada dia de pena, são 7 horas de serviço por semana. Ele pode cumprir as 7 horas no sábado, pode cumprir 3 horas no sábado, 4 horas de domingo. Ele pode, se ele for, por exemplo, um motorista de caminhão, uma pessoa que viaja, né, que tem qualquer atividade profissional que implique em viagens, ele pode cumprir as 7 horas num dia de folga, numa quarta-feira, pode, mas ele tem que cumprir 7 horas por semana. E a instituição vai relacionando o número de horas de trabalho, registrando a hora que ele entrou para trabalhar, a hora que ele saiu e enviando esse relatório ao juiz da execução penal, que é quem acompanha o cumprimento
da pena restritiva de direitos, tá? E a última observação em relação a essa modalidade de pena restritiva de direitos, que é a prestação de serviço à comunidade. O sujeito que foi condenado, ele pode cumprir mais rápido a sua obrigação para se livrar dela? Por exemplo, ele foi condenado a 2 anos de pena privativa de liberdade, que significam 730 dias, ou seja, 730 horas de serviço. Ele pode, por exemplo, tirar férias no trabalho e cumprir 10 horas por dia, para em 30 dias ele já cumprir um monte, já quase se livrar da obrigação e depois no outro período de férias ou no feriado cumprir mais 10 horas por dia para ele se livrar dessa obrigação o mais rápido possível? Não, ele não pode fazer isso, tá? Dentro de um processo de ressocialização, que a gente tem que se lembrar que por trás de toda e qualquer pena tem o objetivo da ressocialização, por mais problemática que seja essa realidade, né, no que tange a ressocialização, o legislador vai limitar esse cumprimento mais rápido. Ele pode cumprir um pouco mais rápido, mas não com essa velocidade que eu anunciei aqui, 10 horas por dia, todos os dias no período de férias. Não pode. Olha o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 46. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, se a pena dele é de 2 anos, ele tem, portanto, 730 horas de serviço, ele pode, ao invés de cumprir 1 hora por dia, cumprir o dobro, 2 horas por dia. Se ele fizer isso, ao invés de 7 horas por semana, ele vai cumprir 14 horas por semana. Ao invés de terminar o cumprimento da pena em 730 dias, ele vai conseguir cumprir em 365 dias. Até a metade da pena privativa de liberdade estabelecida ele pode. Ou seja, ele pode dobrar o número de horas diária, ou seja, dobrar o número de horas semanais. Ele vai cumprir 14 horas por semana e aí ele vai terminar de cumprir na metade do tempo da pena privativa de liberdade estabelecida. Até aí, ok. Mais do que isso ele não pode. Ele não pode tentar cumprir 3 horas por dia, 21 horas de pena de prestação de serviço à comunidade por semana. Isso ele não pode. Há uma vedação na lei. Ele pode cumprir, ele pode acelerar o cumprimento da pena restritiva de direitos, porém, no máximo, reduzindo pela metade o tempo da pena privativa de liberdade. Tá? Mais do que isso ele não pode. A próxima modalidade de pena restritiva de direitos é a interdição temporária de direitos. Bom, a interdição temporária de direitos, a denominação também nos indica em que ela consiste, né? Algum direito do condenado vai ficar suspenso, vai ficar interditado durante um determinado tempo. Que tempo é esse? O tempo da pena privativa de liberdade. Se o juiz converte pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, então a duração da pena restritiva de direitos é, em princípio, a mesma duração da pena privativa de liberdade, salvo, obviamente, se no caso da prestação de serviço à comunidade, o sujeito cumprir mais horas por dia e acabar reduzindo pela metade o tempo da sua obrigação, pode ocorrer, tá? Mas, em princípio, essa interdição temporária de direitos, e aqui não tem possibilidade de reduzir o prazo, vai durar o tempo da pena privativa de liberdade. Existem 5 modalidades de interdição temporária de direitos. As 2 primeiras dizem respeito ao trabalho exercido pelo condenado. Então, vamos ler essas 2 primeiras e analisá-las em conjunto. As penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Segunda, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam
que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Ou seja, essas duas modalidades de interdição temporária de direitos implicam em impedir que a pessoa trabalhe. Ela ocupa um cargo público, ou ela ocupa um mandato eletivo, ou então uma profissão que dependa de licença da autoridade, como por exemplo o taxista, né? O taxista ele depende de autorização do município. Essa pessoa não vai poder trabalhar durante o tempo da pena privativa de liberdade. Tem algum sentido isso, gente? Impedir alguém de trabalhar? Em princípio, não, né? Se uma pessoa foi condenada e eu vou deixar de encarcerá-la, vou aplicar o benefício da substituição para isso, para que ela não seja encarcerada, e aí eu vou escolher a interdição temporária de direitos, impedindo-a de trabalhar, não tem muita lógica mesmo, né? Porque o trabalho, ele é o fator fundamental, junto com a família, para a ressocialização de alguém. Ressocializar uma pessoa envolve a questão laboral e envolve a questão familiar, sem dúvida nenhuma, né? Entre outros fatores, é claro, que podem contribuir para essa ressocialização, como as atividades religiosas, né? Enfim, relacionamentos sociais. É claro que a questão da ressocialização ela tem que ser sempre lembrada. Então eu não posso escolher essas duas modalidades de interdição temporária de direitos diante de qualquer crime. O legislador vai especificar quando que essas duas modalidades de interdição temporária de direitos pode ser aplicada. O artigo 56 do Código Penal vai estabelecer as penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 desse Código aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Aí tem lógica, né, gente? Se a pessoa praticou um furto, eu vou impedi-la de trabalhar? Não tem lógica, né? Se ela praticou um crime, valendo-se do cargo que ela desempenha, valendo-se do ofício que ela desempenha, aí tem algum sentido. Se ela violou os deveres para o desempenho dessas funções, ela vai ser punida afastando-se das suas atividades laborais que foram utilizadas na prática do crime. Fora desse caso, não tem sentido eu escolher as duas primeiras modalidades de interdição temporária de direitos. Da mesma forma, o inciso 3, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Tem algum sentido uma pessoa praticar um furto e eu determinar que ela vá ficar durante o tempo da pena privativa de liberdade com seu direito de dirigir suspenso? Tem algum sentido isso? Não tem, né? Só tem sentido eu escolher essa modalidade de interdição temporária de direitos se o crime tiver sido praticado enquanto a pessoa estava desempenhando o seu, dirigindo o veículo, né? Usando da habilitação que ele tem para dirigir o veículo. O legislador também fez previsão nesse sentido. Artigo 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do artigo 47 desse Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Tem lógica. Se o sujeito praticou um crime de homicídio culposo, faltou cuidado, aí tem sentido o juiz, ao conceder a substituição, trocar, converter a pena privativa de liberdade nesta hipótese de interdição temporária de direitos prevista no inciso 3. Fora essa hipótese, não tem sentido, né? Bom, o item 4 do artigo 47 é o mais utilizado. Mas mesmo esse inciso 4 também não pode ser utilizado sem critério. Na hora que o juiz converte a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos, ele tem que ter bom senso de considerar as particularidades do crime praticado para escolher aquilo que efetivamente vai representar um aprendizado para o condenado. Então, essa previsão, proibição de frequentar determinados lugares,
Tem algum sentido? Tem. Por exemplo, se o crime foi praticado num bar, em local onde se consome bebida alcoólica, o juiz não pode proibir a pessoa de frequentar bares, né? Tem toda uma lógica, né? Porque muitos crimes são praticados nesse ambiente. Então o juiz pode proibir o sujeito de frequentar bares, boates, estabelecimento onde se consome bebida alcoólica em público, já que o crime que o sujeito praticou foi nesse contexto, né? O item 5 não existia no nosso ordenamento jurídico até o ano de 2011. Foi acrescentado pela Lei 12.550. Essa mesma lei que acrescentou esse inciso 5 no rol do artigo 47, também criou um outro crime no nosso ordenamento jurídico, previsto no artigo 311-A do Código Penal. E há uma correlação entre essas informações. Vamos observar em que consiste essa interdição temporária de direitos. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Bom, então a pessoa praticou, por exemplo, homicídio culposo e o juiz vai conceder o benefício da substituição. Tem alguma lógica ele impedir o condenado de participar de um concurso, de uma avaliação ou de exames públicos? Nenhuma, né? Nenhuma. Para o juiz escolher essa modalidade de interdição temporária de direitos, o sujeito tem que ter praticado um crime que esteja correlacionado a isso. E aí o que o legislador fez? Nessa mesma lei 12.550 de 2011, quando foi acrescentado o inciso 5 no artigo 47 do Código Penal, esse crime que está sendo mostrado para vocês foi criado. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, esse crime, em princípio, ele pode gerar substituição. E aí o juiz escolheria, dentre as penas restritivas de direito, a hipótese de interdição temporária de direitos prevista no inciso 5 do artigo 47 do Código Penal. Por fim, a última das modalidades de pena restritiva de direitos é a limitação de fim de semana. Em que ela consiste, né? O nome também já nos diz alguma coisa, né? O final de semana do agente, ele não vai poder fazer o que ele quiser o tempo inteiro, ele vai sofrer algum tipo de limitação. E que limitação seria essa? A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Bom, gente, muita atenção para essa modalidade também de pena restritiva de direitos. Bom, primeira coisa, quantas horas do final de semana do condenado ele estará obrigado a um compromisso, né? Ele vai ter o final de semana dele, mas 5 horas de sábado e 5 horas de domingo ele vai ter uma obrigação a cumprir, tá? Essa obrigação ela será cumprida aonde? Será cumprida em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Bom, e se não tiver casa de albergado na comarca? Já dificultou, né? É claro que pode haver um outro estabelecimento adequado. Se não tiver, o juiz não pode escolher essa modalidade de pena restritiva de direitos. Bom, o que vai ser oferecido ao condenado durante essas 5 horas de sábado e essas 5 horas de domingo? Bom, ele vai ter que participar de cursos e palestras ou atividades educativas. Gente, não tem sentido escolher a limitação de fim de semana e colocar o condenado, por exemplo, para fazer uma faxina na delegacia ou uma faxina no quartel da Polícia Militar.
Para isso, o juiz poderia escolher a prestação de serviço à comunidade. A finalidade da limitação de final de semana não é essa. A finalidade é que ele participe de cursos, palestras ou atividades educativas. Bom, se não tem casa de albergado, essa atividade pode ser desempenhada em outro estabelecimento. Mas, muitas vezes, a casa de albergado pode até existir. O estabelecimento adequado pode até existir, mas nele não haja condições de se ofertar cursos ou palestras, nem desenvolver atividades educativas. E aí não tem jeito, não tem como escolher essa modalidade de pena restritiva de direitos, tá? Ela exige que haja um estabelecimento adequado, em princípio tratando-se da casa de albergado, de forma de que nesse estabelecimento se possa oferecer cursos, palestras ou atividades educativas. Muito bem, agora nós vamos abordar a possibilidade de revogação da substituição. É a parte final dessa matéria. Eu falei com vocês inicialmente que os crimes em geral, para os crimes em geral, melhor dizendo, o legislador comina pena privativa de liberdade e multa. Ou então só pena privativa de liberdade, ou multa como uma alternativa em relação à pena privativa de liberdade, né, como ocorre no crime de ameaça, nas contravenções penais. O fato é que as penas restritivas de direito, elas não são penas cominadas pelo legislador. Elas surgem a partir da concessão do benefício da substituição. Há exceções, né? Por exemplo, o crime de uso de drogas, né? Porte de drogas para consumo pessoal, né? Porte de drogas para consumo pessoal. Previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Qual a pena desse crime de porte de drogas para consumo pessoal? Advertência sobre os malefícios do uso de drogas, cursos e palestras e prestação de serviço à comunidade. Excepcionalmente, o legislador não prevê, não comina para o crime de uso de drogas pena privativa de liberdade e multa. Excepcionalmente já aparecem as penas restritivas de direito, mas isso não é a regra, essa é uma exceção. A regra é realmente só se aplicar a pena restritiva de direitos a partir do momento que o condenado tem direito à substituição. E aí, ao invés de ser encarcerado, ele vai cumprir penas restritivas de direito. De que forma? Aliás, vale a gente ressaltar de que forma que essas penas restritivas de direito vão ser cumpridas, né? Tem uma razão, tem uma proporção prevista aqui no parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Então, primeira parte do parágrafo 2º do artigo 44. A pena privativa de liberdade do sujeito é até 1 ano, inclusive 1, tá? Bom, o juiz vai conceder a substituição para ele. O que o juiz vai fazer? Converter essa pena privativa de liberdade em uma pena de multa ou então em uma das penas restritivas de direito. Essa é a opção do juiz. Ou ele escolhe a multa, converter pena privativa de liberdade em multa, ou ele escolhe uma das penas restritivas de direito. E se a pena privativa de liberdade for maior do que 1 ano? Bom, se a pena privativa de liberdade for maior do que 1 ano, quando o juiz conceder a substituição, ele vai ter 2 opções. Ou ele troca por 2 penas restritivas de direito, ou ele troca por uma pena restritiva de direitos e mais uma multa, tá? Então é isso que está especificado aqui nesse parágrafo 2º. Vamos lê-lo agora inteiro. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
Se superior a 1 ano, em se tratando de crime doloso, até 4, vale lembrar, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, primeira possibilidade, ou então por 2 penas restritivas de direito, tá? Agora sim a gente pode trabalhar a parte final do assunto da substituição, que é a hipótese de revogação. Eu disse para vocês que quem concede a substituição é o juiz sentenciante, o juiz da condenação, o juiz da vara criminal, porque o benefício é concedido no momento da sentença. O juiz faz dosimetria da pena, fixa o regime inicial, logo em seguida ele vai analisar a possibilidade de concessão ao réu do benefício da substituição. Se os requisitos estiverem presentes, ele vai proceder à conversão e o sujeito, ao invés de ser encarcerado, ele vai cumprir essas obrigações alternativas, quais sejam penas restritivas de direito ou então multa, depende da escolha do juiz, o que ele achar mais adequado para o caso concreto. Mas tudo em direito penal, em termos de benefício, da mesma forma que pode ser concedido, pode ser revogado, tá? Nada é de graça, gente. Os benefícios existem, mas sempre será cobrado algo em troca. E o que é cobrado em troca é que o sujeito cumpra as obrigações alternativas, quais sejam as penas restritivas de direito ou a multa, conforme a opção do juiz ao conceder o benefício. Uma primeira observação em relação à possibilidade de revogação. Quem revoga o benefício da substituição não é mais o juiz sentenciante, o juiz da condenação, o juiz da vara criminal. Quem revoga o benefício é o juiz da vara de execução penal ou vara de execução criminal, VEC ou VEP, tá? É esse juiz que revoga, porque depois que o juiz da condenação, o juiz da vara criminal sentenciou, ele não tem mais obrigação de atuar ali. Agora é o juiz da execução que vai atuar. E aí, essas obrigações estabelecidas quando da concessão da substituição serão acompanhadas pelo juiz da VEC. E aí, se for o caso de revogar, é esse juiz que vai revogar. Quais as hipóteses de revogação do benefício da substituição? Ora, gente, a primeira hipótese é óbvia, né? Se o sujeito tem que cumprir as penas restritivas de direito e não cumpre, obviamente que o juiz vai revogar, né? Não tem como. Eventualmente ele pode faltar um dia no trabalho que ele deveria desempenhar porque ele adoeceu e aí ele apresenta um atestado médico, justifica isso perante o juiz da VEC, posteriormente ele retoma e desenvolve as suas atividades normalmente. Mas se ele deixar de cumprir de forma injustificada, o juiz da VEC vai revogar a substituição. E ao revogar, o que vai acontecer? A pena privativa de liberdade não foi convertida em pena restritiva de direitos? Vai ocorrer agora o contrário. A pena restritiva de direitos vai ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Ou seja, o que era pena privativa de liberdade virou pena restritiva de direitos. Agora vai ser o contrário. Se ele não cumpriu a obrigação, o que restou da pena restritiva de direitos a cumprir será convertida de novo em pena privativa de liberdade. Na substituição, todas as vezes que houver revogação do benefício e o juiz for transformar a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ele tem que proceder ao abatimento do que foi parcialmente cumprido em termos de penas restritivas de direito. Isso não vai acontecer no sursim. Já vou adiantando para vocês que a substituição é melhor para o réu do que o sursi, por 2 razões. Uma delas é justamente por conta dessa hipótese de revogação, que lá no sursi, se houver revogação do sursi, o sujeito cumpre a pena privativa de liberdade integral, sem abatimento parcial do que ele tenha cumprido no período de prova. No benefício da substituição, se houver revogação,
haverá abatimento. Então ele tinha 2 anos de pena privativa de liberdade que se transformou em 730 horas de prestação de serviço à comunidade. Ele cumpriu 650 horas de serviço, né? Ele cumpriu 650 horas de serviço, ficou faltando 80 horas de serviço. Parou de cumprir de forma injustificada. O juiz vai revogar o benefício da substituição e converter de novo a pena de prestação de serviço à comunidade em pena privativa de liberdade. Como ficaram faltando 80 horas de serviço, 80 horas de serviço vão virar 80 dias de pena privativa de liberdade. É isso que ele tem que cumprir. 80 dias de pena privativa de liberdade. O que ele cumpriu em termos de pena restritiva de direitos é contado como pena cumprida. Há de se fazer o abatimento, tá, gente? O legislador vai então prever aqui no parágrafo 4º do artigo 44 esse abatimento com um detalhe. Ele vai estabelecer um tempo mínimo de duração da pena privativa de liberdade. Então, se nesse meu exemplo, o sujeito tinha 730 horas de serviço para cumprir, cumpriu 720 horas de serviço, faltaram 10 horas de serviço. Bom, se faltaram 10 horas de serviço, ele vai cumprir 10 horas de pena privativa de liberdade. Perdão, 10 dias de pena privativa de liberdade. Seria isso, né? Não. O legislador vai dizer que ele vai ter que cumprir 30 dias de pena privativa de liberdade. Esse é o saldo mínimo. Se ele tinha que cumprir 730 horas de trabalho, cumpriu 729 horas de trabalho, falta 1 hora de trabalho. Vai virar 1 dia de pena. Não, vai virar 30 dias de pena privativa de liberdade, porque o legislador impõe um saldo mínimo. Agora sim a gente pode ler esse parágrafo 4º do artigo 44. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade, quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, leia-se das obrigações estabelecidas quando da concessão da substituição. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Ok? E por fim, parágrafo 5º do artigo 44 também vai tratar de uma outra possibilidade de revogação do benefício da substituição. E essa situação vai ocorrer quando o condenado que está cumprindo uma pena restritiva de direitos ou 2 penas restritivas de direito, conforme o caso, recebeu uma nova condenação. Isso ocorre com muita frequência, né? O juiz da execução penal, ele está acompanhando o cumprimento das penas restritivas de direito estabelecidas quando da concessão da substituição. E, num dado momento, esse juiz da vara de execução penal recebe a documentação contendo uma nova condenação. Olha, essa pessoa aqui, que está cumprindo penas restritivas de direito, ele sofreu uma nova condenação criminal. Bom, o juiz vai ter que rever a situação do condenado. Todas as vezes que o juiz da vara criminal está acompanhando o cumprimento de uma pena e recebe informações de novas condenações para serem cumpridas por esse mesmo condenado, ele vai ter que ajustar a quantidade de pena a ser cumprida, o regime a ser cumprido e a manutenção ou não de determinados benefícios. É claro que o juiz vai sempre tentar evitar o encarceramento. O sujeito está cumprindo penas restritivas de direito. Vem uma nova condenação. Nessa nova condenação, ele está em regime aberto, por exemplo. Ah, bom, é possível conciliar as duas coisas? Ele cumprir as penas restritivas de direito e, ao mesmo tempo, a pena privativa de liberdade em regime aberto? Pode ser que seja possível. Se for, o juiz não revoga a substituição. Mas e se a nova condenação que foi imposta àquela pessoa que está
cumprindo penas restritivas de direito for uma condenação elevada em regime fechado. O juiz não tem como manter o benefício da substituição. Ele vai revogar o benefício, abater o tanto de pena restritiva de direitos que ele cumpriu na pena privativa de liberdade. Com isso, haverá uma pena privativa de liberdade remanescente em relação à condenação anterior, que deverá ser somada com a nova condenação. E, além disso, o juiz vai ter que adaptar o regime. Qual que era o regime imposto quando da condenação que impôs a substituição? O regime era aberto ou semiaberto, agora a nova condenação no regime fechado. Ele vai ter que impor o regime fechado e vai ter que revogar o benefício da substituição. Todas as vezes que uma pessoa estiver cumprindo pena e o juiz da execução penal receber informações de novas condenações, ele sempre vai ter que totalizar as penas a serem cumpridas diante de uma nova condenação, verificar qual regime que é o adequado para aquele contexto após o somatório das penas e verificar se ele tem como manter benefícios ou não. E é nessa hora que a substituição pode ser revogada, tá? Então vamos ler agora o parágrafo 5º do artigo 44. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ou seja, qual a orientação do legislador? Olha, juiz da execução, na medida do possível, tenta manter o benefício da substituição, mesmo diante de uma nova condenação. Pode ser que seja possível. Se não for possível, tem que revogar a substituição anterior, somar a pena remanescente com a nova pena, estabelecer um regime adequado para aquele somatório e revogar a substituição. Ok, pessoal? Então é isso. Em relação à substituição, eram essas as observações que a gente precisava ter. É um tema muito importante, é um benefício muito aplicado e ele tem as suas particularidades. Não pode ser confundido com o sursi, a gente vai ver em outra aula o sursi, que é a suspensão condicional da pena. Tem pontos em comum, é bem verdade que tem, os dois têm a finalidade de evitar o cárcere, mas são benefícios diversos que não podem ser confundidos. Ok, pessoal? Até uma próxima aula, então. Um abraço para vocês, tá?